Fala galera, beleza? Rafael Cortes Brasil aqui. Hoje eu trouxe um vídeo muito legal. É um vídeo raro, é uma entrevista do Augusto Lix. Augusto foi o guitarrista mais importante do Engenheiros do Havaí. Não tenho nem muito o que falar desse cara. E assim, muita pouca gente tem visto entrevista dele. Ele fala muito pouco. E por falar pouco, quando ele fala, é algo que a gente precisa escutar com muita atenção. E o trecho que eu separei aqui é uma entrevista que ele deu falando sobre os álbuns dos Engenheiros do Havaí. E nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre o processo de composição dele. Vale a pena ver, se liga aí, muito bom vídeo. Bora! Augusto, isso que eu digo, não ouça ninguém. A sua primeira parceria com o Humberto está nesse disco, é Sob o Tapete, e também tem Tribos e Tribunais. Sim. Como era compor com o Humberto? Como foi o processo de composição dessas músicas? É simples, ele mandava uma folha datilografada. Naquela época existia máquina de escrever, né? E com uma letra. E eu fazia música. Assim, todas as nossas parcerias foram assim, exceto a Parabólica, que eu fiz a música primeiro, gravei, assim, 2 violões, uma guia de bateria eletrônica. Depois o Humberto gravou a voz, ele fez uma letra em cima. E você já se sentia mais à vontade na banda nesse terceiro disco, depois da turnê, da Revolta dos Dantes? Como é que pessoalmente... Sim, sim. É porque assim, ó, ainda né, no Revolta, o estúdio, saindo do estúdio para ir para o vivo, foi uma coisa tensa. Porque eu não tinha, assim, o pique, a, a desenvoltura que o Carlos Humberto já tinha. Porque ele, com o primeiro disco, a banda excursionou muito, então eles adquiriram rapidamente um domínio de palco, assim, que não era bem a minha praia. Eu não tinha essa vivência, apesar que eu tinha feito excursões, eu toquei com Cleiton e Cledir, excursões, mas alguma coisa com o Ney, mas eu não tinha aquela intensidade e aquela dinâmica. E outra, o show havia uma coerência muito mais nítida, muito mais forte entre o show da banda e o primeiro disco. Assim, porque era muito mais fácil, muito mais coerente. Né? O Revolta dos Dandes, longe demais das capitais, o Revolta dos Dandes, com a banda modificada, que é Humberto passa por baixo, eu assumo a guitarra, né, foi uma outra banda que surgiu ali. Uhum. Então, isso, e com aquela senso de economia que a gente teve, eu teve muita responsabilidade nisso, porque eu gravei as guitarras e eu não queria gravar overdub, não queria gravar em cima. Então o Revolta ficou um disco muito assim, muito imperfeito sonoramente, às vezes carente, alguns vazios, mas eu gosto muito disso, porque é um tipo um selo de garantia de que ele foi aquilo que a gente se propôs a fazer, sem encher de perfumarias, de efeitos, a não ser coisas muito pontuais. Mas na hora de passar aquilo pro palco, para um típico show de uma banda dos anos 80, não, era muito difícil, porque havia muita coisa ali beirando a introspecção, coisas assim que não batiam muito com um show típico daquela época. Então, isso gerou algumas dificuldades. Assim, eu era um cara que não tinha muito a aptidão de típicos guitarristas, assim, de se movimentar no palco, ir para a galera e tal. Não era a minha. Não era o meu jeito, né?
Então a gente tentou até de tudo, até toquei um show até sentado, a la Robert Fripp, assim, tentativas de encontrar uma solução. Eu era um problema para a banda naquele momento. Eu era um sério problema. Quase que aconteceu de eu sair, né? Houve até uma tentativa meio de forçar uma espécie de conspiração. Aconteceu, mas o que aconteceu também é que a gente foi, na medida que os shows foram acontecendo, eu tinha uma qualidade assim que ajudava, porque se não fosse assim, eu teria dançado ali naquele momento. Que eu tinha uma certa capacidade de ouvir, de procurar entender alguma coisa que para mim não era tão espontânea assim. Então eu ouvia as críticas, eu ouvia. Então eu tentava encontrar alguma solução. E à medida que os shows foram acontecendo, e já se aproximando da época da gravação do Ouça Que Eu Digo, eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade, assim, digamos. E houve a um ponto que ainda durante esse período do Ouça, com os shows que se seguiram, eu estava me movimentando muito facilmente no palco, havia assim uma dinâmica que eu nem era uma coisa exagerada, eu nem ficava mais parado como um poste. E isso durou até depois o alívio imediato, porque quando começou a excursão do Papa é Pop, é outra história que a gente vai falar depois, a gente, por questões dos instrumentos que a gente passou a usar, eu tive que reverter, voltar a ficar mais parado no palco, porque eu tinha um monte de botões, pedais para tomar conta, né? Porque a banda ali tomou uma outra direção um pouco diferente daquela do Ouça e até o Alívio. Que trecho pesado, hein? Ele começa falando do processo de composição e ele fala até meio seco, né? Humberto me mandava a folha escrita na máquina de escrever, datilografada, eu fazia a melodia. Ele nem falou muito do assunto e depois ele entra nesses bastidores de show do disco. E o cara fala que quase foi tirado da banda ali por se movimentar pouco, por ser muito quieto. Muito interessante ouvir a entrevista desses caras, né? Depois de tudo que passou. Coisa que a gente nunca imagina e acontece e a gente vai ficar sabendo agora. É muito interessante. É isso aí, pessoal. Tem muito mais trecho como esse no canal. Depois dá uma olhada na playlist. É revelador, tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante para ouvir do Augusto Lix em relação ao Humberto, em relação ao Carlos. As tretas que eles viviam. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, se inscreve, dá um like, vamos ajudar a crescer. Valeu, pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu.